E aqui um outro caso, né, um caso mais complexo também de clínica. Então, é um homem de 50 anos, encontra-se internado em unidade de terapia intensiva, há 4 dias após atropelamento com politraumatismo, teve traumatismo crânioencefálico moderado, fratura de úmero direito fechada, tratamento conservador, lesão grau 1 em fígado, tratamento conservador. Foi entubado no local do acidente devido ao nível neurológico e permanece em ventilação mecânica sob sedação desde então. No 4º dia de internação, evolui com febre de 38,3 graus Celsius, leucocitose de 17.500 leucócitos, infiltrado pulmonar bilateral com necessidade de aumento da fração expirada de oxigênio na AVM, ventilação mecânica e hipotensão arterial responsiva a 1.000 ml de cristalóide. Optado por coleta de secreção traqueal para cultura, além de hemoculturas periféricas e troca de catéter venoso central por fio guia. Enviada a ponta do catéter central para a cultura e introdução de oxacilina e ceftriaxona após a coleta das culturas. Após 2 dias do início dos antibióticos, não se observou mudança no quadro, então usando o oxa mais ceftriaxona, permanecendo com necessidade de ventilação mecânica invasiva devido ao infiltrado pulmonar bilateral e relação de PA-FAI de 120, sem novos episódios de hipotensão. O resultado final das culturas foi o seguinte: cultura de secreção traqueal acima de 1 milhão de unidades formadoras de colônias de Candida albicans e hemocultura periférica com crescimento de Klebsiella pneumoniae com padrão de suscetibilidade abaixo. Aí não é abaixo, é esse aqui de cima, tá, pessoal? Eu quis colocar na mesma tela. Então, é uma Klebsiella bem resistente, com sensibilidade a cefoxitina, piperacilina, tazobactam e mipenem e meropenem. A gente está falando de um paciente bem instável, né? E aí, lembra que fala que a ponta do catéter foi para teste? Foi retirado por fio guia? O catéter, então, teve crescimento de Klebsiella pneumoniae na ponta do catéter com padrão de suscetibilidade acima. Então, ampicilina resistente, aqui também era resistente, cefalotina resistente, aqui era resistente, cefoxitina sensível, igual ao padrão do periférico. Então, aqui tem uma possível infecção de corrente sanguínea, né? E aí, associada a esse catéter venoso central por causa da ponta. A gente poderia ter visto também, se as coletas tivessem sido coleta de cultura periférica e coleta do catéter. Tem 2 horas de diferença de crescimento, o catéter cresceu 2 horas antes da cultura periférica, isso também é um critério para classificação epidemiológica de infecção por catéter, tá? E aí você, o farmacêutico, detecta isso, daqui a pouco não tem lá um controle de infecção super high, né? E eles não vão ter visto isso antes, e o farmacêutico viu. Como que você comunicaria a sugestão para uma troca de catéter e ou suspeita da infecção para o catéter? Por quê? O diagnóstico infeccioso que explica o conjunto dos dados apresentado é uma infecção de corrente sanguínea associada ao catéter venoso central, e a conduta mais recomendada é a troca do catéter e o sítio de punção, e se possível retirar o catéter. Que não vai ser o caso da instabilidade do paciente, ele precisa ter um catéter venoso central, mas ficar neste sítio não é o mais adequado, trocar por guia não é o mais adequado. Como ir debater também essa terapêutica, né? Oxacilina, ceftriaxona, está cobrindo essa enterobactéria? Vale a pena ficar com terapia dupla? Então, tudo isso em um ambiente de instabilidade, esse farmacêutico vai ter que jogar ou pela técnica do SPIN ou com esses dados mais claros, como exames laboratoriais bem consistentes, para poder discutir o caso com o médico, tá? Então, para ser esse bom comunicador, essa pessoa que coloca a atitude, né, e enfrenta, seja no telefone, na própria mensagem, né, no WhatsApp ou no Round, que é o nosso caso aqui, que é na via olho no olho, faça uma boa interação com a equipe multiprofissional e na unidade. Tenha a capacidade de construir, né, busque, estruture, por isso a gente traz essa ferramenta para ajudar vocês a construir bons argumentos ao defender a sua posição e as ideias daquele caso, criar esse poder de persuasão ao se comunicar, então o tom da fala, as palavras que você escolhe, analise o momento. Então, analisa o timing. Lembra que eu falei, será que agora é a hora que eu vou intervir? Será que é o momento que eu consigo intervir? Será que vai ser na hora que for falado dos medicamentos?
que tenha um script para o round, né? Aquela instituição cria um script e tenha uma postura firme de olhar no olho, lembra os elementos de rapport, e ao mesmo tempo relacional, com empatia, gerando empatia, para que a sua negociação e a argumentação seja efetiva. Né? E aí a comunicação assertiva é isso, é aprender a entender o outro, entender o médico, o house, o médico sisudo, a enfermeira que está chateada que não chegou e está brava que não chegou os medicamentos, aprender a ouvir aquele momento, entender quando os outros profissionais fazem a interação, ter o embasamento. Então, é importante ter uma análise prévia para eu não chegar alterando função renal e daqui a pouco o paciente está nas primeiras 48 horas de sepse, né? Ter uma atenção na nossa fala, acertar o time em um momento, ser um bom intermediador, por vezes entender que eu tenha que trazer mais argumentos técnicos, até referências, daqui a pouco andar ali com o Lexicomp, com algum artigo de algum caso mais difícil, de algum medicamento, de alguma dose, para poder corroborar, né, com a intervenção, para assim estudando e criando esse farmacêutico que tem uma comunicação efetiva no round e em tantas outras situações, porque no fim, né, o nosso foco é o paciente, então eu não vou desistir, eu vou enfrentar essas barreiras que a gente comentou na aula aqui e vou construir, né, vou ser um bom influenciador, como a gente pode dizer, nesse meio, para que o nosso paciente tenha um tratamento seguro, efetivo e de qualidade, tá? Muito obrigada, pessoal, e estou aberta às perguntas.